Olá, pessoal. Aqui é a professora Andreia e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da disciplina de eletromagnetismo, fazendo exercícios sobre os assuntos que nós aprendemos nas aulas 5 e 6. O tema, das aulas 5 e 6 era condutores, dielétricos, capacitância, equações de Poisson e de Laplace. Mais uma vez, eu ressalto que nós usamos como material base para estudo desses capítulos o livro Eletromagnetismo, do Reich, a nossa apostila teórica de eletromagnetismo e também a nossa apostila de exercícios resolvidos. Em todos esses materiais, os assuntos que nós vamos tratar aqui hoje estão nos capítulos 5 e 6. Bom, semana passada nós aprendemos conceitos teóricos sobre esses capítulos e agora chegou o momento da gente colocar em prática alguns conceitos aprendidos para resolver algumas situações problema. Então, nós vamos fazer alguns exercícios. O primeiro exercício vai ser sobre condutores, densidade de corrente, potencial e resistência elétrica. O segundo exercício é sobre condições de fronteira em dielétricos. O terceiro exercício, nós vamos aplicar o método das imagens. No quarto exercício, vamos fazer uma aplicação da equação de Laplace. E no quinto exercício, vamos conhecer uma aplicação da equação de Poisson. Vamos começar, então, pelo exercício número 1. O tema, como eu disse, é condutores, densidade de corrente, potencial e resistência elétrica. Vamos ler com atenção. Ele diz o seguinte: um condutor de resistividade igual a 1,7241 vezes 10 elevado a menos 8 ohm vezes metro tem a forma de uma cunha truncada de dimensões o ρ variando de 2 a 12 centímetros, o φ variando de 0 a 30 graus e o z variando de 0 a 4 centímetros. Sabendo que o campo elétrico no condutor é 10 elevado a menos 4 sobre ρ na direção de ρ, Newton por Coulomb, encontre a corrente total que flui pelo condutor, a diferença de potencial elétrico entre os terminais do condutor e a resistência elétrica do condutor. Vamos começar extraindo os dados do exercício, né? Então, ele falou para a gente que o material do qual o condutor é feito tem uma resistividade de 1,7241 vezes 10 elevado a menos 8 ohm vezes metro. Eu coloquei como símbolo para representar a resistividade esse ρ com índice res. Por quê? Geralmente, nós usamos ρ para representar a resistividade também, né? Mas nesse exercício, como nós estamos trabalhando com coordenadas cilíndricas, nós vamos usar o ρ para outra coisa. Então, só para não confundir, para não ficar a mesma letra para representar as duas informações, eu coloquei o ρ da resistividade como sendo o ρ res, certo? Outra coisa que ele forneceu para nós foi o campo elétrico, né? O campo elétrico no interior do condutor vale 10 a menos 4 sobre ρ na direção de ρ. Aí, agora, esse ρ aqui é o ρ das coordenadas cilíndricas mesmo. Ele vale 10 a menos 4 sobre ρ na direção de ρ, Newton por Coulomb. Outra informação que foi falada para nós é a respeito das dimensões dessa figura aí, né? Dessa forma de cunha truncada que o condutor tem. Então, vamos pensar, vamos imaginar como que é essa forma? Bom, nós temos a limitação de ρ de 2 até 12 centímetros. Então, em um primeiro momento, imagina um cilindro que tem uma altura Z de 4 centímetros, né? O Z variando de 0 a 4 centímetros. E nós temos dois cilindros, né? Um cilindro que tem ρ de 2 centímetros e outro cilindro que tem ρ
de 12 centímetros. Então, imagina a região entre esses dois cilindros. Só que no cilindro completo, o φ ele varia de 0 a 2π. Só que nesse caso aqui, o cilindro, né, entre aspas, não está completo. Ele tem φ variando só de 0 até 30 graus. Então, se nós formos imaginar a forma desse condutor, eu coloquei aí essa figura, né, para ajudar vocês a pensarem nisso. Então, aqui atrás, né, o que limita essa face de trás é o ρ dela, igual a 2 centímetros, né? Aqui na face de trás nós temos ρ igual a 2 centímetros. Aqui na face da frente, nós temos o ρ igual a 12 centímetros. Nós temos a altura dela, né? Limitada por z, variando de 0 até 4. Então, vamos imaginar que a altura dela aqui embaixo é 0. E a altura dessa forma do condutor aqui em cima é 4 centímetros, né? E nós temos o φ. O φ, se ele fosse de 0 a 2π, ele ia dar a volta completa. Só que aqui o φ nosso, que é esse ângulo aqui, ele tem 30 graus, né? Então, o φ varia de 0 a 30 graus. Então, essa é a forma do condutor que nós estamos trabalhando. O que é perguntado para nós? Perguntado para nós o valor da corrente total que flui por ele, a diferença de potencial elétrico entre os seus terminais e a sua resistência elétrica. Bom, se foi fornecido para nós a resistividade do condutor e o campo elétrico que se estabelece por ele, nós podemos começar o exercício lembrando de uma formulação que nós aprendemos lá na aula teórica, que relaciona a densidade de corrente no condutor com o campo elétrico que se estabelece por ele. Lembra dessa fórmula? Olha só, J é igual a sigma vezes E. O J é a densidade de corrente, é um vetor. O sigma é a condutividade do material e o E é o campo elétrico. Então, a gente pode observar que, como o sigma, né, a condutividade é um valor positivo, o J, que é a densidade de corrente, e o campo elétrico, eles têm sempre a mesma direção e o mesmo sentido, que é esperado, né? Nós sabemos que a direção e sentido do campo elétrico é a mesma direção e sentido da densidade de corrente, da corrente que flui por um condutor. Bom, nós temos o sigma, nós temos a condutividade? Não temos. Porém, nós temos a resistividade. E nós sabemos que condutividade e resistividade guardam entre elas a relação de inverso, né? Uma é o inverso da outra. Então, o que eu posso escrever? Ao invés de escrever em termos de condutividade, eu posso escrever em termos de resistividade. Então, nós vamos ter que J é igual a 1 sobre a resistividade vezes o campo elétrico. Daí, dá para a gente encontrar o J. Então, substituindo valores, nós vamos colocar 1 sobre a resistividade vezes o campo elétrico. Não esquece que o campo elétrico é um vetor e o J também é o vetor. Então, nós temos que colocar aqui com a direção e sentido do unitário. 10 elevado a menos 4 dividido por ρ na direção de arro. Fazendo essa conta, então, nós chegamos no valor de J de 5,8001 vezes 10 à terceira, dividido por ρ na direção de arro, ampere por metro quadrado. Nós sabemos que J, que é a densidade de corrente, é corrente por área, né? Por isso que a unidade é ampere por metro quadrado. O J, a densidade de corrente, depende do valor de ρ e ele está na mesma direção e no mesmo sentido do campo elétrico, né? O J também está na direção de arro. Isso quer dizer que a corrente flui por esse material condutor também na direção de arro. Bom, agora que nós temos J, dá para a gente encontrar a corrente. Como que a gente calcula a corrente a partir de J? Nós aprendemos também nesse capítulo que a corrente pode ser calculada a partir da integral de superfície de J escalar ds.
Bom, então agora nós vamos aplicar essa relação para poder calcular a corrente. Então, o J nós já calculamos, ele está na direção de arro, e aí eu vou fazer escalar um ds. Da onde que eu tiro esse ds aqui? Nós vamos olhar lá no capítulo 1, quando a gente tinha as tabelas com os ds de coordenadas cartesianas, cilíndricas e esféricas. O que acontece? Como nós estamos trabalhando com coordenada cilíndrica, é claro que ou nós vamos pegar o ds na direção de arro, ou de Aφ, ou de AZ. Matematicamente, a gente observa que só tem sentido a gente escolher o ds na direção de arro, porque se eu escolher o ds na direção de Aφ ou de AZ, esse produto escalar vai dar zero. O único produto escalar que não zera é na direção de arro. Aí, nós pegamos o arro por essa questão matemática, mas não só por causa disso. Fisicamente, nós podemos perceber também que nós temos que pegar a face que tem ρ constante, né? A face que nós temos o ds na direção de arro. Por quê? Como o J está na direção de arro, significa que a corrente está fluindo na direção de arro. Então, a corrente vai atravessar quais superfícies, né? Quais faces, olhando a figura que nós temos aí? A corrente, ela vai atravessar essa face de trás aqui, que tem ρ constante igual a 2 centímetros, e ela vai atravessar essa face da frente, que tem ρ constante igual a 12 centímetros. É por isso que eu vou analisar ou a face de trás ou a face da frente, para poder descobrir o valor da corrente que está atravessando esse condutor. A corrente, ela não depende de ρ, né? A mesma corrente que está passando pelo condutor inteiro. Vocês podem observar isso porque nós vamos cortar aqui, né? O ρ que está dividindo com o ρ que está multiplicando. Então, a corrente, ela não pode ficar dependendo de ρ mesmo, porque a corrente é a mesma. Não importa se você está olhando, analisando a face de trás aqui ou a face da frente. Bom, então vamos imaginar aqui, para ficar mais fácil, essa face que está mais na frente aqui, a face que tem ρ constante igual a 12 centímetros, certo? Então, vamos pensar qual que é a corrente que está atravessando essa face para saber a corrente que flui por esse condutor. Vamos continuar resolvendo a integral. Resolvendo essa integral, eu tirei aqui os termos constantes, né? Então, 5,8001 vezes 10 a terceira ficou aqui de fora. Sobrou para integrar a integral do dφ e a integral do dz. Nessa face que nós estamos observando aqui na frente, que tem ρ constante igual a 12 centímetros, o que a gente pode imaginar? Qual que é a variação do φ? O φ, conforme foi dito no enunciado, ele varia de zero, é o ângulo, né? Então, ele varia de zero, que seria esse ponto aqui, até esse ponto aqui, que tem φ igual a 30 graus. Colocando em radiano, 30 graus é π sobre 6. Então, o φ varia de zero a π sobre 6. E o z é como se fosse a altura, né, desse condutor. O z nessa face varia desse ponto aqui, que é zero, até esse ponto aqui de cima, que seria z igual a 4 centímetros. Cuidado que nós estamos trabalhando tudo no SI, né? Então, coloca os limites de integração em metro. Nós falamos que o z varia de 0 a 4 centímetros, mas aqui no limite de integração eu coloquei 0,04 para ficar em metros. Resolvendo então essa integral, a gente chega ao valor da corrente que flui por esse condutor. A corrente acabou de dar 121,4770 ampere. Agora que nós já definimos a corrente, nós vamos passar para a segunda etapa, que é o cálculo da diferença de potencial entre os terminais do condutor. Bom, nós aprendemos desde o capítulo 4 como que calcula diferença de potencial se nós já conhecemos o campo elétrico que se estabelece pelo condutor. Então, aqui agora, qual que vai ser a nossa diferença de potencial?
O VAB, que é o potencial entre os pontos A e B, é dado por menos a integral de linha de B até A de E escalar dl. Isso nós aprendemos no capítulo 4. Vamos aplicar agora isso para o nosso caso, para o VAB que nós estamos trabalhando agora, que é a diferença de potencial entre os terminais do condutor. Bom, gente, se nós acabamos de calcular a corrente, né, que passa pelo condutor, e ela deu aquele valor, né, 121, alguma coisa, na tela anterior, e nós descobrimos que ela está no sentido de arro, o que a gente pode pensar sobre a tensão, sobre a queda de tensão sobre o condutor? Queda de tensão, nós sabemos que ela está sempre, né, no sentido oposto ao sentido do fluxo da corrente. Então, se a corrente está nesse sentido aí que eu desenhei na seta em azul, vamos imaginar em desenhar a seta que indica a queda de tensão para o sentido oposto, certo? Isso daqui é a tensão VAB aí que eu estou procurando. Se eu estou procurando essa tensão VAB, onde estão os meus pontos A e B? Para essa seta aqui ser VAB, nós sabemos, né, que é a tensão da ponta da seta, VA, menos da origem da seta aqui atrás, VB. Então, VAB é VA menos o VB. Bom, então eu coloquei aqui o E, que nós já temos, né, que é o campo elétrico, escalar o DL. Só tem sentido aqui, né, como o E, que é o campo elétrico, está na direção de arro, só tem sentido a gente pensar no DL na direção de arro, né? Então, o DL que nós vamos usar aqui, até matematicamente, né, nós percebemos que para fazer esse produto escalar, o único produto escalar que não zera é de arro escalar com arro. Então, vamos lá. Fazendo essa conta aqui, sobra a integral menos a integral de 10 a menos 4 sobre ρ em dρ, né? Nós vamos integrar em dρ. Agora, quais são os limites de integração, né, do nosso ρ? O ρ, se vocês olharem aqui na fórmula, ele é do ponto B até o ponto A. Qual que é o ρ do meu ponto B, olhando o desenho que nós acabamos de analisar? O ρ do ponto B é o ρ que vale 12 centímetros, por isso que eu coloquei o 0,12 aqui embaixo. E o ρ do ponto A é o ρ que vale 2 centímetros, por isso que eu coloquei o 0,02 aqui no limite de integração superior. Então, nós temos que saber qual que é a queda de potencial que nós estamos calculando, né? Quem que é esse VAB? Qual que é o sentido do VAB? Onde que está o ponto A e o ponto B? Para a gente poder não errar esses limites de integração aqui que nós vamos usar na fórmula. Então, resolvendo agora a integral, nós temos, né, tirando aqui o 10 a menos 4, vai ficar a integral de 1 sobre ρ. Integral de 1 sobre ρ é o ln de ρ. Então, vai ficar menos 10 elevado a menos 4 vezes ln de 0,02 menos o ln de 0,12. Fazendo a conta, nós chegamos na diferença de potencial VAB de 179,1759 microvolt. Então, essa é a diferença de potencial entre os terminais do condutor. Passando para a última etapa do exercício, que é o cálculo da resistência do condutor, nós podemos lembrar do estudo da semana passada que a resistência, a maneira mais genérica, né, mais geral de escrever ela, é menos a integral de E escalar dl dividido pela integral de superfície de J escalar ds. O que é isso, né? Por que é a maneira mais geral da gente escrever a resistência? Porque essa aqui é a maneira de calcular, de encontrar a tensão, né, entre os terminais do condutor, e essa daqui é a maneira da gente encontrar a corrente que flui pelo condutor. Bom, nesse caso aqui, então, como nós já calculamos, já passamos por essa etapa,
de calcular tensão e corrente, tá fácil, né? Então, nossa resistência vai ser dada por tensão, que deu 179,1759 vezes 10 elevado a menos 6, dividido pela corrente de 121,4770 ampere. Fazendo essa conta, nós chegamos na resistência desse condutor, que é 1,4750 micro-ohm. Então, desta maneira, nós finalizamos o exercício número 1. Vamos estudar agora o exercício número 2, que é sobre condições de fronteira em dielétricos. Ele diz o seguinte: a região 1, definida por φ entre 0 e 45 graus, contém um dielétrico de permissividade relativa εr1 igual a 2, enquanto que a região 2, definida por φ entre 45 e 90 graus, contém outro material dielétrico de permissividade relativa εr2 igual a 4. Sabendo que a densidade de fluxo elétrico na região 1 é definida por D1 igual 3A ρ mais 4A φ mais 5AZ nanocoulomb por metro quadrado, determine na região 2 o vetor densidade de fluxo elétrico e o vetor de polarização. Bom, conforme nós já estamos acostumados, a primeira etapa da resolução do exercício é sempre a gente entender primeiro o que foi fornecido, né? E também o que foi perguntado. Nesse caso, ele está falando de uma região que tem dois dielétricos diferentes, né? Dois materiais isolantes diferentes. Ele deu algumas informações sobre esses dois materiais, sobre essas duas regiões, e pediu para a gente determinar na região 2 o vetor densidade de fluxo elétrico, que é o vetor D2, e o vetor de polarização, que é o vetor que nós aprendemos também na teoria da semana passada, que nós chamamos de P, né? Então, eu estou chamando aí de P2, vetor de polarização na região 2. Bom, qual que é a informação física sobre o problema? Ele fala que a região 1 ela é definida por φ variando de 0 até 45 graus. E a região 2 tem φ variando de 45 a 90 graus. Então, a região da fronteira, o que estabelece aí a fronteira, a separação entre essas duas regiões, é justamente, pelo que nos parece, né, o plano φ igual a 45 graus. De 0 até 45 nós temos uma região, de 45 até 90 nós temos outra região. Portanto, a fronteira é esse plano, né, que tem φ constante igual a 45 graus. Na aula número 1, quando nós lembramos alguns conceitos básicos de cálculo, matemática, a gente chegou a comentar que em coordenadas cilíndricas, φ constante é um plano, né? Em coordenadas cilíndricas, ρ constante é um cilindro, φ constante é um plano e z constante é um plano também. Então, esse plano de φ constante igual a 45 graus, ele é o que define a nossa fronteira. Então, fazendo um desenho, para a gente poder tentar enxergar isso melhor, nós podemos enxergar esse plano, φ igual a 45 graus, como sendo, então, a nossa região de fronteira. O que ele falou para nós? Ele deu a permissividade, que é a constante, né, dielétrica, a constante de permissividade relativa do material dielétrico que está na região 1. Então, ele chamou aí de εr1, que vale 2. Lembrem-se que permissividade relativa é adimensional, por isso que não foi dada aí a unidade. E na região 2, nós temos uma permissividade relativa do material εr2 igual a 4. Além dessas informações, o exercício deu para nós também o vetor densidade de fluxo elétrico na região 1. Então, o vetor D na região 1, que foi chamado de D1, ele vale
3 mais 4 mais 5 nanocoulomb por metro quadrado. Aí, a partir dessas informações, o exercício pede para a gente determinar como que esse vetor densidade de fluxo elétrico vai ficar na região 2. Nós sabemos que o vetor muda, né? O D, a densidade de fluxo elétrico, muda de uma região para outra porque os materiais são diferentes. Nós temos 2 dielétricos diferentes, um em cada região. Então, a densidade de fluxo vai mudar de uma região para outra. E além disso, além de calcular o D2, nós temos que calcular o vetor de polarização, o P2 também. Bom, em exercícios como esses, nós precisamos lançar mão das condições de fronteira em dielétricos. E isso nós estudamos na teoria também da semana passada. Como que é a condição de fronteira para 2 dielétricos? Nós aprendemos lá, depois de fazer algumas análises, que a componente tangencial do campo elétrico na região 1 deve ser igual à componente tangencial do campo elétrico na região 2. Isso sobre componentes tangenciais. E o que nós aprendemos sobre componentes normais? A componente normal do vetor densidade de fluxo elétrico na região 1 menos a componente normal do vetor densidade de fluxo elétrico na região 2 tem que ser igual ao ρS. ρS é a densidade superficial de cargas que existe na fronteira. Nesse caso nosso, como não existe, né, não foi falado sobre densidade superficial de cargas na fronteira, como o ρS é 0, nós podemos escrever que o dN1 é igual ao dN2, ou seja, as componentes normais dos vetores densidade de fluxo elétrico na região 1 e na região 2 são iguais. Então, a partir dessas duas informações sobre componentes tangenciais do campo elétrico e sobre componentes normais do vetor densidade de fluxo elétrico, a gente vai conseguir calcular o que o exercício está perguntando. Bem, vamos então iniciar as análises. Eu vou deixar aqui em cima as duas relações que nós relembramos lá do estudo teórico, que nós acabamos de falar na tela anterior. O que foi fornecido para nós é o vetor densidade de fluxo elétrico na região 1. Então, a única coisa que nós conhecemos é D1. Portanto, nós vamos ter que começar a resolver o exercício partindo do que nós sabemos, do que nós conhecemos sobre o D1. Vamos lá. Vamos olhar aqui as condições relacionadas à componente normal dos vetores. dN1 é igual ao dN2. Eu não sei, eu não conheço ainda dN1. O que nós conhecemos é D1, né? É o vetor completo. Então, a nossa primeira etapa para resolver esse tipo de exercício é justamente decompor os vetores em suas componentes normal e tangencial. Quando eu encontrar a componente normal do vetor D1, aí eu vou poder dizer que ela vai ser igual ao dN2. Então, vamos decompor esse vetor. Como que a gente decompõe o vetor? Para a gente decompor nas componentes normal e tangencial, nós temos que lembrar que isso sempre é feito com relação à fronteira, com relação a esse plano, né, φ igual a 45 graus, que separa as duas regiões, no caso desse exercício. Então, como que eu encontro a componente normal do vetor D? Ora, o vetor normal ao plano φ igual a 45 graus, eu vou colocar aqui na figura para a gente pensar. Olha só, ele é um vetor normal a esse plano e ele está na direção e sentido de Aφ, certo? Então, se eu quiser encontrar a componente normal do vetor D, lembrando do que nós aprendemos lá na aula número 1, eu posso fazer uma projeção vetorial de D1 na direção e sentido de Aφ, que é o vetor normal a esse plano, né, de fronteira, ao plano da separação entre as duas regiões.
Então, como que eu faço essa projeção vetorial? Olha só, quem que vai ser o DN1? Quando eu faço o vetor D1 completo escalar a φ, eu vou obter um número escalar, que vai me dar o módulo, né, dessa projeção. Só que como a gente está falando de vetor, eu vou pegar esse número e vou colocar ele na direção e sentido de Aφ, para eu poder encontrar de fato a componente normal que está na direção e sentido de Aφ nesse caso. Então, aqui, quando a gente fizer o produto escalar, vou fazer o produto escalar do vetor D1 inteiro com o unitário Aφ e colocar o resultado na direção e sentido do unitário Aφ. Vamos então aqui fazer o produto escalar. Podemos aplicar a propriedade distributiva nesse caso. Quando nós pensamos em arro escalar Aφ, isso dá 0. Aφ escalar Aφ dá 1. E AZ escalar Aφ dá 0. Então, a única coisa que sobra é 4, né? Ao fazer essa conta. 4, só que esse 4 não é simplesmente um número, nós estamos falando de vetor. Esse 4 está na direção e sentido de Aφ. Então, nós temos 4 Aφ como sendo a componente normal do vetor D1. A unidade, não podemos esquecer, Coulomb por metro quadrado. Como o D1 foi dado em nanocoulomb por metro quadrado, então é claro que o DN1 é escrito em unidades de nanocoulomb por metro quadrado. Agora que nós já encontramos DN1, o que nós podemos escrever? Nós podemos escrever que o vetor total D1, ele é a soma das suas componentes tangencial e normal. Então, o vetor total D1 eu já conheço, o vetor DN1 nós acabamos de descobrir que é 4Αφ, então agora, a partir dessa relação, nós podemos encontrar a componente tangencial desse vetor. Quem que vai ser o DT1, então? Vai ser D1 menos DN1. Fazendo, então, essa operação de D1 menos DN1, nós chegamos a DT1. DT1 é a componente tangencial do vetor 1, que vai ser 3Arρ mais 5AZ. Então, agora nós encontramos as duas componentes do vetor 1. Bom, então, continuando a análise, deixei as condições de fronteira aí em cima, nós vamos continuar usando. E aí, nós acabamos de descobrir que DN1 vale 4Αφ e DT1 vale 3Arρ mais 5AZ. Bom, agora que nós já sabemos quem é DN1, pelas condições de fronteira, podemos facilmente dizer que o DN2 vai ser igual ao DN1. Portanto, DN2 também vale 4Αφ nanocoulomb por metro quadrado. Agora, falta a gente calcular o DT2, né? Para poder conhecer o vetor D2 como um todo. A componente normal dele nós já conhecemos, agora falta a componente tangencial dele. Para poder descobrir a componente tangencial, nós vamos usar as condições de contorno relacionadas às componentes tangencial. Então, nós podemos escrever que ET1 é igual a ET2. O exercício não falou nada para nós a respeito do E1, né? Não falou nada a respeito do campo elétrico na região 1. Só que não tem problema, dá para a gente encontrar. Por quê? Nós conhecemos a relação que existe entre o D e o E, entre a densidade de fluxo elétrico e o campo elétrico. Então, o que nós sabemos? Nós sabemos que sempre o D vai ser epsilon vezes E. Nesse caso agora, nós escrevemos epsilon porque nós não estamos lidando apenas com o espaço livre, não estamos lidando apenas com o vácuo, né? Nós estamos lidando com meios constituídos por dielétricos. Então, esse epsilon, na verdade, vai ser um epsilon relativo vezes o epsilon zero.
Se nós estamos falando de componentes tangenciais, é claro que podemos escrever que o dt1 vai ser epsilon vezes o ET1, tá? Então, a primeira etapa vai ser justamente descobrir quem que é a componente tangencial do campo elétrico na região 1. Uma vez que nós descobrirmos ET1, aí nós vamos usar essa relação aqui para falar que ele é igual ao ET2. Vamos lá, então. Eu vou isolar o ET1, né? Passei o epsilon dividindo aqui. O epsilon eu já escrevi em função de epsilon r vezes o epsilon zero. Então, epsilon, como nós estamos trabalhando tudo com a região 1, eu escrevi ET1 é igual a DT1 dividido pelo epsilon relativo 1 vezes o epsilon zero. Vamos jogar valores? DT1 é 3Rho mais 5Az. O epsilon relativo da região 1 é 2, então fica sobre 2 vezes epsilon zero. Eu não vou substituir epsilon zero aqui pelo valor da constante, por enquanto, porque não vai ser necessário, só para economizar a conta mesmo. Mas se vocês quisessem, não tinha problema nenhum, poderia substituir o epsilon zero por 8,8542 vezes 10 elevado a menos 12 e fazer as contas. Mas aqui não tem necessidade. Qual que é a unidade disso daqui? A unidade, aqui, né, eu peguei e dividi por 2, então 3 dividido por 2 deu 1,5, 5 dividido por 2, 2,5. A unidade de campo elétrico, nós sabemos que é Newton por Coulomb. Aqui, como o D foi dado em função de nanocoulomb por metro quadrado, é claro que o meu campo elétrico também vai ser dado em nanocoulomb por metro, certo? Se a gente quisesse substituir aqui também, colocar no lugar de nano 10 elevado a menos 9 nas contas e encontrar, fazer a conta, né, encontrar em coulomb por metro, também não tem problema, só estou economizando o nosso trabalho aí em termos matemáticos. Bom, agora que a gente sabe quem que é o ET1, o que nós podemos dizer? Nós podemos dizer que o ET2 é igual ao ET1, que vai ser 1,5Rho mais 2,5Az dividido por epsilon zero, nanocoulomb por metro. O que nós descobrimos, então, até o momento? Nós descobrimos que o DN2 é 4Fi e descobrimos que o ET2 é 1,5Rho mais 2,5Az sobre epsilon zero. Então, nós já demos informações sobre componentes normais e tangenciais na região 2. Então, eu estou quase chegando na condição de escrever o vetor D2 completo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e transformar essa informação aqui, que está em termos de campo elétrico, e vou transformar ela em termos de D, em termos de densidade de fluxo elétrico. Então, mais uma vez, nós vamos usar D é igual a epsilon vezes E. Quem que vai ser o D, então? Como nós estamos falando agora da região 2, nós podemos escrever que o DT2 vai ser o epsilon da região 2 vezes o ET2. Bom, epsilon da região 2 eu posso escrever como sendo epsilon relativo da região 2 vezes o epsilon zero. Substituindo valores, o epsilon relativo da região 2 vale 4 vezes o epsilon zero vezes isso daqui que é o que nós encontramos para ET2. O que nós podemos fazer agora? Podemos cortar o epsilon, né, zero. Cortamos o epsilon zero em cima e embaixo. Por isso que eu disse para vocês que eu não ia substituir ele por número, porque de todo jeito a gente ia cortar agora, então economiza esforço matemático. Então, agora vai ficar 4 vezes 1,5 dá 6Rho, mais 4 vezes 2,5, 10Az. Então, esse é o DT2, 6Rho mais 10Az nanocoulomb por metro quadrado. Bom, agora que nós já conhecemos
O DN2, que nós já foi a primeira informação que nós descobrimos, né? DN2 está aqui em cima. 4AFI. E o DT2, que nós acabamos de descobrir aqui, dá para a gente escrever o vetor D2 de forma completa. Quem que vai ser o D2, então? Vai ser DT2 mais DN2. Fazendo a conta, vai ficar 6ARRO mais 10AZ mais 4AFI. Escrevendo aí o vetor D2, na ordem que nós estamos acostumados, o vetor D2 vai ser 6ARRO mais 4AFI mais 10AZ nanocoulomb por metro quadrado. Então, agora sim, eu tenho condições de escrever o vetor densidade de fluxo elétrico na região 2. Então, observa aqui, né, na figura, que o D1, o vetor densidade de fluxo elétrico, era 1 aqui na região 1, era o conhecido, e nós, a partir das condições de fronteira, conseguimos estabelecer o vetor D2 na região 2. O exercício ainda não terminou porque ele pede também a determinação do vetor P, que é o vetor de polarização. Lá da teoria da semana passada, nós estabelecemos essa relação aí entre D, E e P em um material dielétrico, né? Então, D vai ser ε0 vezes E mais P. Esse vetor P, que é o vetor de polarização, ele está relacionado à quantidade de momentos de dipolo que são estabelecidos na estrutura do material dielétrico devido ao efeito da polarização, né? Quando um campo elétrico é submetido a esse material. Então, para a gente poder calcular isso, nós vamos usar o D e o E da região 2. O que nós descobrimos? Nós já descobrimos o D da região 2, o D2. E agora, nós podemos escrever que o D2 vai ser ε0 vezes E2 mais P2. Então, eu escrevi essa equação aqui de cima, particularizada para a região 2, que é a região que nos interessa no momento. Então, olha só. Como eu não sei o campo elétrico na região 2, não tem problema, né? Eu posso escrever campo elétrico em termos de quê? D dividido pelo ε2. Então, eu tenho aqui, presta atenção para não confundir, né? Esse ε0 primeiro aqui, ele era da fórmula. ε0 vezes isso daqui que é o E2. E2 eu escrevi como sendo D2 dividido por ε2, mais o vetor que nós estamos procurando, que é P2. Vamos lá, então, continuar nesse desenvolvimento. No lugar de ε2, eu escrevi ε0 vezes o ε relativo da região 2. Por que eu fiz isso? Para poder cortar, né, o ε0, cortamos ε0 em cima e embaixo. O que sobra para nós? Sobra aqui D2 menos D2 sobre εr2 é igual ao vetor P. Então, o D2 vezes 1 menos 1 sobre εr2, ou seja, colocando em evidência o D2, nós temos o vetor P2. Vamos, então, substituir D2 aqui pelo vetor D2, que nós já conhecemos. Aqui nós temos 1 menos 1 sobre 4. 4 é o valor do εr2. Fazendo as contas aí, nós temos condições de obter o vetor polarização na região 2, que é 4,5 arro mais 3 AFI mais 7,5 AZ nanocoulomb por metro quadrado. Então, dessa forma, nós encerramos o exercício número 2, que pedia para a gente encontrar D2 e P2 nessa região número 2. Vamos passar agora para o exercício número 3, que é um exercício sobre método das imagens. Vamos ler ele. Um plano perfeitamente condutor
está localizado no espaço livre em x igual a 4. E uma linha de cargas uniforme de 40 nanocoulomb por metro está situado ao longo da linha x igual a 6, y igual a 3. Sabendo que o potencial é nulo no plano condutor, determine o campo elétrico no ponto P 7 menos 1, 5. Bom, para começar então, gente, vamos pensar no desenho, né? Na figura que representa essa situação. O que nós temos então? Um plano perfeitamente condutor no espaço livre em x igual a 4. Então, esse plano x igual a 4, ele é um plano perfeitamente condutor. Então, desenhei ele aí na figura. Em todos os pontos desse plano, nós sabemos que o x vale 4, y e z variam livremente, né? Agora, além disso, nós temos uma linha de cargas uniforme nessa região. Então, essa linha de cargas, ela tem densidade linear de carga, tem o ρL igual a 40 nanocoulomb por metro. Onde que está situada essa linha? Essa linha está situada em x igual a 6 e y igual a 3, né? Conforme o enunciado falou. Então, como que nós escrevemos um ponto genérico dessa linha? Em todos os pontos dessa linha, o x sempre vale 6, o y sempre vale 3 e o z, ele varia livremente, né? A linha ela é paralela ao eixo z. Então, um ponto genérico dessa linha, nós podemos escrever como 6 para o x, 3 para o y e o z genérico, né? O z variando aí livremente ao longo dessa linha. Então, veja bem, o exercício, ele pede para a gente encontrar o campo elétrico total nesse ponto P, que tem x igual a 7, y igual a menos 1 e z igual a 5. Esse ponto P, não sei se vocês percebem aí olhando a figura, ele está aqui, né, na figura, ele está na região à frente, né, vamos dizer assim, do plano x igual a 4. Por quê? Tá vendo que o x dele vale 7? Então, ele tá como se fosse nessa parte à esquerda, né, da figura. Ele tem x maior que 4. Para facilitar a nossa análise, eu vou dar nomes para essas duas regiões. Para a região aqui da frente do plano, que tem x maior que 4, eu vou chamar de região A. E a região que está ali atrás do plano, que tem x menor que 4, eu vou chamar de região B, certo? O que nós sabemos? Nós sabemos que esse plano condutor separa essas duas regiões e a gente precisa encontrar o campo elétrico nesse ponto P, que é um ponto que pertence à região A. Como nós temos um plano condutor, nós podemos aplicar o método das imagens. Então, no que consiste o método das imagens que nós estudamos lá na teoria semana passada? O método das imagens permite que a gente troque esse plano condutor em x igual a 4 por uma superfície equipotencial nesse mesmo plano x igual a 4. Então, vamos fazer agora o desenho da aplicação do método das imagens, para ficar mais claro. À esquerda, então, da figura, eu coloquei a imagem que nós tínhamos na tela anterior, que tem o plano condutor e a linha carregada. Agora, à direita, eu coloquei uma outra figura que ilustra a aplicação do método das imagens, para a gente poder encontrar o campo elétrico no ponto procurado. Então, olha só, agora eu substituí o plano condutor, que tem tensão zero, por uma superfície equipotencial que também vai ter tensão zero. O que nós precisamos fazer, então, para essa superfície equipotencial, de fato, ter tensão zero igual tem o plano condutor? Nós precisamos da carga imagem, né? Por isso que chama
método das imagens. Então, se vocês olharem, na figura da direita, existe a linha original, que foi desenhada aí de vinho, né? Ela tem ROL igual a 40 nanocoulomb por metro e ponto genérico 63Z, conforme a gente já tinha falado. Agora, quando nós substituímos o plano condutor pela superfície equipotencial, para essa superfície equipotencial apresentar tensão zero, como acontece no plano condutor, nós temos que colocar a carga imagem. Quem que é a carga imagem? A carga imagem é essa linha que eu desenhei aí em azul escuro. Essa linha, né, que representa a carga imagem, o que ela tem que ser? Ela tem que ter uma carga, né, ou uma densidade de cargas que tem o mesmo valor da carga original, só que com sinal oposto. Então, se a nossa carga original tem ρL igual a 40 nanocoulomb por metro positivo, a nossa carga imagem, ela vai ter ρL menos 40 nanocoulomb por metro. E onde, né, que nós vamos colocar a carga imagem? Onde que nós vamos posicionar ela? O posicionamento tem que ser sempre, gente, simétrico com relação ao plano, com relação a essa superfície equipotencial. Então, olha só, nós vamos fazer ela simétrica em relação ao plano x igual a 4. Observa que, no caso da linha original, o x dela valia 6. Então, ele estava 2 unidades à frente do plano x igual a 4. Onde que nós vamos colocar a linha, a carga imagem, para ela ficar simétrica? Nós precisamos colocar ela no ponto, né, que tem x igual a 2, porque está 2 unidades, entre aspas, para trás do plano, né, em x, que está em x igual a 4, e assim nós estabelecemos a simetria com relação a x, né, com relação a esse plano que está em x igual a 4. Então, a linha vinho, ela tem x igual a 6, e a linha azul tem x igual a 2. Como nós estamos estabelecendo a simetria com relação ao plano x igual a 4, o y e o z não mudam, né, de uma linha para outra. Então, aqui o y continua sendo 3 e o z continua livre, né, na linha imagem. O que muda é apenas o x das linhas, e nós sempre temos que garantir que esse x vai estabelecer a simetria com relação ao plano que nós estamos analisando. Agora, nós podemos afirmar que o campo elétrico, em qualquer ponto aqui na região A, que é essa região que nós falamos, que está na frente, entre aspas, do plano, que tem x maior que 4, ele é igual ao campo elétrico na região A da figura da esquerda. Então, os campos elétricos, qualquer campo elétrico que a gente imaginar em pontos que estão nessa região A, eles são iguais para essas duas configurações. Na região B, que é a região que tem o x menor que 4, essa equivalência não se estabelece, tá? A equivalência se estabelece apenas para a região A, que é a região aí à frente do plano onde estava a linha original. Então, agora nós vamos usar essa configuração da direita para poder calcular o campo elétrico no ponto P, e aí, com certeza, esse campo elétrico total no ponto P aqui vai ser igual ao campo elétrico total no ponto P na configuração original. Bom, então vamos focar agora nessa figura que é a que apresenta a carga imagem, né? Com a superfície equipotencial V igual a 0. Gente, para a gente poder obter o campo elétrico nesse ponto P que nos interessa, nessa configuração, nós vamos ter que calcular o campo elétrico no ponto devido à carga original, que está aí desenhado em vinho,
e somar com o campo elétrico no ponto devido à carga imagem, que está representada aí em azul. Então, nós vamos resolver esse exercício em duas etapas diferentes. Vamos primeiro calcular o campo elétrico no ponto P, devido à presença de uma das linhas, e depois devido à outra. Aí a gente faz a soma vetorial desses dois campos elétricos para poder obter o campo elétrico total no ponto P. Bom, então vamos fazer em duas etapas agora a solução. Eu vou encontrar o campo elétrico em P devido à linha que eu chamei de L1, que é a linha original, aquela que nós desenhamos em vinho. Essa linha, para a gente calcular o campo elétrico devido a ela, nós estamos considerando uma linha muito longa, né, uma linha infinita, e nós aprendemos desde a aula número 2 que o campo elétrico devido a uma linha muito longa pode ser calculado como ρL dividido por 2πε0 R a R. Vamos pensar aqui nas informações que nós temos a respeito dessa linha original. Nós sabemos que a densidade linear de cargas dela é 40 nanocoulomb por metro, e um ponto genérico dela nós definimos como sendo x6, y3 e o z livre. Vamos passar agora para o cálculo do vetor RL1. Quem que é esse vetor? Esse vetor, lembrando lá da aula número 2, ele é um vetor que sempre está apontado da carga para o ponto onde nós queremos calcular o campo elétrico. Então, a origem desse vetor tem que estar na linha de cargas, nesse caso, e a extremidade desse vetor tem que estar no ponto P, que é o ponto onde nós queremos calcular o campo elétrico. Então, olha só, pensando nessa situação que nós temos, esse vetor R, ele vai ter a origem na linha. Qual que é um ponto genérico da linha? 6, 3, Z. Então, eu coloquei aqui que a origem desse vetor vai estar no ponto 6, 3, 5. Por que eu escolhi 5 para o Z que estava genérico aqui? Para me dar a mínima distância da carga, da linha de cargas, até o ponto P. Para eu obter essa mínima distância, eu olho aqui o ponto P. As coordenadas do ponto P são 7, menos 1 e 5. Então, se eu tenho Z livre aqui da linha, é claro que eu vou colocar o Z da linha, do ponto aqui que vai sair, da origem do vetor, no mesmo Z de P, do ponto P. Por quê? Porque aí eu vou obter a mínima distância possível entre a linha de cargas e o ponto que me interessa, que no caso é o ponto P. Então, esse vetor, ele vai ser escrito como 7 menos 6 dá 1, né, a x, menos 1 menos 3, menos 4 a y. Então, esse é o vetor RL1. O que nós precisamos aqui do vetor? Olha a fórmula. Na fórmula, nós precisamos do módulo desse vetor e do unitário dele. Então, vamos achar módulo e unitário dele. O módulo, eu calculo a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado, o módulo dá 4,1231. Agora, para achar o vetor unitário, nós fazemos o vetor dividido pelo módulo dele. O unitário, então, nós obtemos 0,2425 AX menos 0,9701 AY. Bom, gente, agora que nós já temos todas as informações, nós podemos calcular o campo elétrico EL1. Então, vamos lá. EL1 vai ser ρL, que é 40 nano, 40 vezes 10 a menos 9, dividido por 2πε0, aqui está o valor do ε0, vezes R. Observa que aqui, na fórmula, para o campo elétrico devido à linha infinita, ele depende apenas da distância, não é da distância ao quadrado, como acontece lá com a carga pontual. Então, cuidado para não confundir, para não errar as fórmulas. Então, aqui está a distância, né, que é o módulo do vetor que nós achamos, vezes o vetor unitário. Bom, fazendo essa conta, nós encontramos o campo elétrico no ponto P devido
a linha original, da carga original. 42,2881 AX menos 169,1700 AY Newton por Coulomb. Passando agora para a segunda etapa, vamos calcular o campo elétrico no ponto P, agora devido à linha L2, que é a linha da carga-imagem, né? Nós vamos usar mais uma vez a mesma fórmula, porque se trata também de uma linha muito longa. O que nós sabemos sobre a linha da carga-imagem? O ROL dela é menos 40 nanocoulomb por metro, e um ponto genérico dela é 2, 3Z. Vamos pensar no vetor RL2. Esse vetor vai ligar a linha de cargas até o ponto P. Então, esse vetor ele vai ter origem num ponto da linha. Então, esse ponto da linha vai ser 2 para o x, 3 para o y, que é fixo, né? Aí o z da linha, que pode variar, nós escolhemos o mesmo z do ponto onde nós queremos calcular o campo elétrico, né? Mais uma vez, para dar para a gente a mínima distância entre a linha e o ponto P. Então, o vetor RL, fazendo aí, encontrando ele, vai ser 7 menos 2, 5AX, menos 1 menos 3, menos 4AY. Esse é o vetor RL2. Bom, encontramos o módulo do RL2, raiz quadrada de 5 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado, isso dá 6,4031. E para a gente encontrar o unitário dele, basta pegar o vetor e dividir pelo módulo. Esse é o unitário do vetor do vetor RL2, né? 0,7809AX menos 0,6247AY. Bom, agora nós temos condições de encontrar o campo elétrico. Como que vai ser calculado o campo elétrico? Jogando as informações na fórmula, nós vamos ter ROL, que é menos 40 vezes 10 a menos 9, dividido por 2πε0, vezes a distância, né, que é o módulo do vetor, vezes o unitário ARL2 que nós encontramos. Fazendo aí essa continha, nós encontramos o campo elétrico no ponto P, devido à presença da linha de cargas imagem, né? A linha que nós chamamos aí de L2. Então, deu menos 87,6871AX mais 70,1475AY Newton por Coulomb. Estamos quase terminando o exercício. Para poder terminar, a gente, levando em consideração os vetores que nós já encontramos, EL1 e EL2, para poder obter o campo elétrico total no ponto P, a gente faz a soma vetorial, né? Então, o E total no ponto P vai ser EL1 mais EL2. Fazendo essa soma, nós obtemos o campo elétrico total. Menos 45,3990 AX, menos 99,0225 AY, Newton por Coulomb. Então, observando aqui as figuras que nós tínhamos, nós usamos a figura com a carga-imagem, né? Nós usamos essa configuração aqui para fazer a análise. Encontramos o campo elétrico total aqui nesse ponto P. Como esse ponto P, ele está na região que nós chamamos de A, né? Que está aí à frente do plano x igual a 4, o campo elétrico em qualquer ponto da região A é igual nessas duas figuras, né? Agora, então, nós podemos afirmar com certeza que, dada a configuração que foi falada no enunciado, o campo elétrico total nesse ponto P aqui, na configuração que tem apenas essa linha de cargas original e o plano condutor, ele vale exatamente isso que nós encontramos, menos 45,3990 AX, menos 99,0225 AY, Newton por Coulomb. Assim, nós terminamos, então, o exercício número 3.
Vamos passar para o exercício 4, que é o exercício sobre aplicação da equação de Laplace. Vamos ler ele então. Dois cilindros coaxiais estão localizados em ρ igual a 0,5 centímetro e ρ igual a 1,2 centímetro. A região entre os cilindros é preenchida por um dielétrico perfeito e homogêneo. Sabendo que o cilindro externo está em um potencial de 0 volt e o cilindro interno apresenta campo elétrico igual a 22,8441 arro kN por Coulomb, determine a localização da superfície equipotencial de 20 volt. Bom, vamos começar então extraindo as informações desse exercício. Nós estamos falando de dois cilindros que são coaxiais. O que significa esse termo coaxial? Significa que nós estamos tratando de dois cilindros que apresentam o mesmo eixo, certo? Então, vamos desenhar eles aqui, ó. Considerando que eles têm o mesmo eixo, nós temos um cilindro de ρ menor, que é 0,5 centímetros, e o cilindro externo tem o ρ maior, de 1,2 centímetro. Bom, aí ele está dizendo que a região entre os cilindros é preenchida por um dielétrico perfeito e homogêneo. Então, para poder destacar essa região, eu coloquei aí as bolinhas, né, em cor azul, na região entre os dois cilindros. Então, essa região apresenta um dielétrico perfeito e homogêneo. Aí, ele dá ainda algumas informações sobre esses dois cilindros. Ele disse que o cilindro externo está em um potencial de 0 volt. Então, esse cilindro externo, que tem o ρ de 1,2 centímetros, ele tem potencial nulo, V dele é zero. E o cilindro interno, o exercício diz que apresenta campo elétrico igual a 22,8441 arro kN por Coulomb. Então, para o cilindro interno, ele forneceu a informação para nós em termos de campo elétrico. Ele disse que o campo elétrico nesse ponto aí, nesse cilindro, né, onde o ρ vale meio centímetro, o campo elétrico vale 22,8441 arro kN por Coulomb. Com base nessas informações, ele pede para a gente determinar a localização da superfície equipotencial de 20 volt. O que é a superfície equipotencial de 20 volt? Vai ser uma superfície que apresenta, né, em todos os pontos dela o mesmo potencial, por isso que ela chama equipotencial. E esse mesmo potencial que está sobre toda essa superfície é igual a 20 volt. Então, nós temos que descobrir a localização dessa superfície. Gente, pela simetria do problema, como nós estamos trabalhando com coordenadas cilíndricas, né? E nós temos aqui um campo elétrico que tem apenas direção e sentido de arro, nós podemos chegar à conclusão que o campo elétrico e o potencial elétrico para essa simetria, para essa configuração, depende apenas de ρ. Então, eu coloquei aqui nessa tela a figura que nós acabamos de descobrir, né, de analisar na tela anterior. Vamos deixar ela aí no canto, porque nós sempre vamos recorrer às informações que nós colocamos nela. Se nós precisamos calcular, né, a equação do potencial e não temos nenhuma outra informação sobre a equação do campo elétrico, nós temos o valor do campo elétrico para essa região do cilindro interno, né? Mas a expressão mesmo do campo elétrico, que depende de ρ, para a gente obter o campo elétrico em qualquer ponto, nós não temos. Nós não temos nem expressão para V, nem expressão para campo elétrico, nem expressão para D, né? Para densidade de fluxo elétrico.
Então, em casos como esse, nós podemos recorrer à equação de Poisson ou à equação de Laplace. Lembrando do que nós estudamos na teoria, a equação de Poisson é escrita como nabla 2 de V igual a menos ρV sobre ε0. Pela configuração que foi apresentada para nós no exercício, não existe nenhuma densidade volumétrica de cargas, né? Pelo que foi dito, não existe ρV nessa configuração. Então, o ρV é zero. Se o ρV é zero, significa que nós podemos escrever a equação de Laplace, né? Como não há densidade volumétrica de cargas na região, podemos usar a equação de Laplace, que nós até comentamos semana passada, que é um caso particular da equação de Poisson. Então, nós podemos escrever que o nabla 2 de V é igual a zero, né? O laplaciano de V é igual a zero. Nós comentamos que essa expressão aqui, nós podemos chamar de nabla 2 de V ou de laplaciano de V. Isso é nulo. Agora, nós vamos pensar aí na equação do laplaciano que nós vamos usar. Como nós estamos trabalhando com coordenadas cilíndricas, e como nós já chegamos à conclusão que, nesse caso, o potencial, o campo elétrico e o vetor densidade de fluxo elétrico, todos eles variam apenas em função de ρ, nós vamos usar a equação do laplaciano para coordenadas cilíndricas. Então, vamos ver. Aí está a nossa expressão de laplaciano em coordenadas cilíndricas. Da onde que eu tirei isso? Eu tirei isso daquela tabela que nós vimos lá no capítulo 6. Essa expressão já é tabelada, a gente pode consultar e pegar ela pronta. Nesse caso aqui, como nós dissemos que nós vamos ter variação do potencial apenas em função de ρ, nós podemos escrever que isso é zero, né? O laplaciano é zero, e podemos zerar essas partes que estão relacionadas à derivada de V com relação a φ e a derivada de V com relação a z. Então, o que sobra para nós? Sobra que o laplaciano de V vai ser igual a 1 sobre ρ, derivada parcial com relação a ρ, de ρ vezes a derivada parcial de V com relação a ρ. Agora, isso aqui, como nós estamos aplicando a equação de Laplace, tem que ser igual a zero. Bom, como nós dissemos, né, mais uma vez, que o potencial só varia em função de ρ, eu não preciso escrever essa expressão aqui em termos de derivada parcial. Eu posso escrever um dzinho mesmo, né, como derivada simples. Então, fica 1 sobre ρ, d dρ, de ρ, dv, dρ igual a zero. Então, é essa equação diferencial que nós vamos resolver agora. Para resolver a equação diferencial que nós temos, né, que é essa daí que nós acabamos de achar, vamos deixar no primeiro membro da equação, no membro aí do lado da esquerda, só as derivadas, né? Tudo que não tem derivada, nós passamos para o segundo membro da equação. Então, esse 1 sobre ρ que está multiplicando, eu vou passar para o outro lado, certo? Então, quando eu passo isso para o outro lado, 1 sobre ρ para o outro lado, eu vou passar ele dividindo, né? Então, acaba que fica 0 vezes ρ. 0 vezes ρ, eu posso escrever como sendo zero. Então, agora tá ok, nós podemos começar o processo de resolução da equação diferencial. Como que nós fazemos isso? Vamos integrar, né? Vamos integrar aí uma primeira vez, colocando o símbolo da integral dos dois lados dessa equação. Então, olha só, integrando uma primeira vez. Coloquei o símbolo da integral dos dois lados, vamos integrar com relação a dρ, né? Então, o que nós observamos aqui no primeiro membro? No primeiro membro, eu posso cortar, né, esse dρ aqui com esse dρ, o que sobra para nós vai ser a integral da derivada
disso daqui. Então, o resultado final do primeiro membro é simplesmente ρ dv dρ. Do outro lado, nós estamos fazendo a integral de zero. Integral de zero com relação a ρ dá uma constante. Então, vamos colocar uma constante escrita aí como sendo, de forma genérica, A. Então, nós temos ρ vezes dv dρ igual a A. Vou passar o ρ para o outro lado, dividindo, para deixar no primeiro membro a equação escrita só em termos de derivada. Agora, a equação está pronta para a gente poder integrar uma segunda vez. Vamos lá, então. Essa é a equação que nós obtivemos. Vamos integrar dos dois lados mais uma vez. Integrando uma segunda vez, vamos integrar dos dois lados com relação a ρ. Então, fica a integral de dv dρ, podemos cortar, né, esse dρ. Fica a integral de dv. No primeiro membro, então, nós vamos ter como resultado v. v é igual a essa integral. Como que a gente resolve essa integral aqui do segundo membro? A é uma constante, pode sair, aí fica A vezes a integral de 1 sobre ρ com relação a ρ. Quem que vai ser a integral de 1 sobre ρ? A integral de 1 sobre ρ é ln de ρ. Então, fica A vezes ln de ρ mais a constante, né? Mais uma outra constante que nós podemos chamar de B. Então, essa é a expressão para o potencial nesse problema, né? Que nós estamos analisando. V é igual a A vezes ln de ρ mais B. Porém, do jeito que essa expressão está escrita, ela não me ajuda muito. Por quê? Porque ela não está nada específica para o nosso caso. Porque ela está dependendo de duas constantes que eu não conheço, né? A e B. Então, agora nós temos que trabalhar com uma forma para poder encontrar os valores das constantes A e B. Bom, para isso, nós usamos as condições de fronteira. Nós vamos usar essas informações desses pontos que o exercício forneceu no enunciado. Se nós não tivéssemos essas informações, a gente não ia conseguir resolver e encontrar uma resposta única para esse caso que nós estamos estudando. Quais são as condições que foram fornecidas no enunciado? Ele disse que para o cilindro externo, né, que tem ρ igual a 1,2 centímetros, a gente sabe que o potencial é nulo. V é igual a zero para ρ igual a 1,2 centímetros. A outra informação ele deu sobre o cilindro interno, que tem ρ de meio centímetro. Nesse caso, ele não deu a informação em termos de potencial, ele deu a informação em termos de campo elétrico. Ele falou que nessa região do cilindro interno, o campo elétrico vale 22,8441 arro quilonewton por coulomb. Então, essas duas condições de fronteira, nós vamos usar para poder definir as constantes A e B. Qual que é o probleminha que nós enxergamos aqui agora? O que nós acabamos de encontrar foi a expressão para o potencial, dependendo de A e B. A segunda condição de fronteira, ele deu em termos de campo elétrico. Como ele deu ela em termos de campo elétrico, antes de aplicar as condições de fronteira, nós vamos ter que encontrar uma expressão para calcular o campo elétrico nessa região, de acordo com o que nós obtivemos aqui para a expressão do potencial. Então, vamos fazer isso agora. Bom, então, nós sabemos que, nesse caso, o potencial, ele vai se comportar dessa maneira. V é igual a A vezes ln de ρ mais B. Precisamos calcular A e B. Gente, quando vocês estudaram lá a teoria do capítulo 6, vocês devem se lembrar que nós já tínhamos escrito essa expressão. Eu já tinha lá fornecido para vocês as expressões para V, quando eles variam apenas em função de cada uma das variáveis dos três sistemas de coordenadas. Então, se vocês olharem lá, coordenadas cilíndricas, qual que é a expressão de V para quando o V varia apenas com relação a ρ,
vocês vão encontrar essa expressão. Eu não peguei ela direta, eu fiz a dedução aqui para vocês verem, né, enxergarem o processo, para vocês poderem entender como que é feito para não ficar dependendo daquelas deduções já prontas, né? Então, eu resolvi fazer todo o processo aqui. Bom, agora, o que nós precisamos, né, determinar? Conforme a gente disse, para poder aplicar a segunda condição de fronteira, é preciso que a gente saiba a expressão do campo elétrico. Desde o capítulo número 4, nós aprendemos que, se nós temos a expressão do potencial, nós podemos obter o campo elétrico a partir de menos gradiente de V, né? O campo elétrico é menos o gradiente do potencial elétrico. Bom, então agora eu vou recorrer à formulação do gradiente. Cuidado para não confundir as expressões. Essa não é a expressão mais do Laplaciano, não é a expressão do Nabla 2, essa é a expressão do gradiente, certo? Que eu tirei lá do capítulo 4, quando nós estudamos o capítulo 4. Nesse caso aqui, mais uma vez, nós sabemos que o potencial não varia com φ e nem com z. Então, sobra para nós apenas E é igual a menos d sobre dρ, escrevi em termos de derivada simples, né, porque o potencial varia apenas com o ρ, do V, que é A ln de ρ, mais B, na direção de arρ. Bom, o E, se vocês olharem aqui, tem o vetor aqui, né, tem o unitário na direção de arρ, na expressão do gradiente. Por quê? Porque campo elétrico é um vetor. Nós temos que dar direção e sentido para isso, né? Por isso que nós multiplicamos o resultado dessa derivada pelo arρ. Fazendo isso daí, então, quanto que vai dar essa derivada? O menos A pode ficar de fora. Derivada de ln de ρ é 1 sobre ρ. Então, a expressão para o campo elétrico vai ser menos A vezes 1 sobre ρ, arρ. Então, agora nós já conhecemos a expressão para cálculo do potencial e conhecemos a expressão para cálculo do campo elétrico. Observa que o campo elétrico depende apenas dessa constante A e o potencial elétrico depende das constantes A e B. Agora sim, nós vamos aplicar as condições de fronteira para poder obter A e B. Então, voltando, em ρ igual a 1,2 centímetros, o V vale 0, e em ρ igual a 0,5 centímetros, o campo elétrico tem esse valor aí. Vamos substituir essas duas informações nas expressões que nós obtivemos aí anteriormente. Então, primeiro, para o potencial, eu posso escrever que o potencial em ρ igual a 1,2 centímetros é 0, né? Então, eu coloquei aqui V igual a 0, quando o ρ vale 1,2 centímetro. Cuidado para não misturar a unidade. Vamos colocar tudo no SI, né, em metros. Então, eu escrevi no lugar de 1,2 centímetro, 0,012 metro. Vou escrever, vou melhorar essa equação, fazendo aí a conta do ln, e aí eu obtenho que o B é igual a 4,4228 vezes A. Então, isso eu obtive da análise dessa primeira condição de fronteira. Agora, eu vou deixar essa expressão aí quieta por enquanto, e eu vou calcular a expressão considerando agora a segunda condição de fronteira. Vamos lá. De acordo com a segunda condição de fronteira, eu sei que o campo elétrico vale 22,8441 vezes 10 a terceira arρ, quando o ρ vale meio centímetro. Então, eu coloquei aqui na expressão do campo elétrico, menos A vezes 1 sobre ρ, que é meio centímetro, meio vezes 10 a menos 2, na direção de arρ. Bom, nós temos arρ dos dois lados, né? Então, podemos igualar os números aí. Fazendo as contas, nós vamos ter A vezes 200 é igual a menos 22,8441 vezes 10 a terceira. Então, daí,
eu consigo tirar o valor de A. O A vale menos 114,2205. Bom, para terminar, nós temos agora condições de encontrar o valor da constante B também, né? Então, eu vou pegar e voltar nessa expressão aqui que a gente tinha deixado, da primeira condição de fronteira, para poder encontrar o valor de B. Então, quem que vai ser B? Vai ser 4,4228 vezes A. Então, fazendo a multiplicação aí com o valor de A que nós encontramos, o B resulta menos 505,1744. Então, já sabemos o valor da constante A e da constante B. Bom, então, conhecendo A e B, nós podemos escrever a equação do potencial e a equação do campo elétrico de forma completa, né? O V era menos A vezes ln de ρ mais B, então fica menos 114,2205 ln de ρ menos 505,1744 volt. Já a equação do campo elétrico era A vezes 1 sobre ρ a ρ. Então, fica 114,2205 vezes 1 sobre ρ na direção de ρ, Newton por Coulomb. Então, agora nós temos condições de conhecer, a partir dessas expressões aqui, o potencial e o campo elétrico para qualquer ponto, né, desse problema, dependendo aí do ρ que nós estivermos analisando. Bom, agora ele está pedindo a localização da superfície equipotencial de 20 volts. Era a pergunta, né, do início do exercício. A pergunta do enunciado era essa, na verdade. Não pedia nem para encontrar a expressão de V, nem a expressão do campo elétrico. Pedia só a localização da superfície equipotencial de 20 volts. Mas para chegar na localização dessa superfície, nós precisamos passar por todas essas etapas. Bom, agora para encontrar, gente, o ρ para o qual a gente vai ter uma superfície equipotencial de 20 volts, o que basta a gente fazer? Vamos pegar a expressão do potencial, que nós já encontramos, né? Vamos pegar essa expressão aqui, e no lugar de V eu coloco 20, e aí eu resolvo ela para obter o ρ que vai me dar esse potencial de 20 volts, que é que o exercício está perguntando. Então, eu fiz isso daí, ó, 20 é igual a menos 114,2205 vezes ln de ρ, menos 505,1744. Agora, basta eu poder resolver essa expressão para encontrar o ρ. Então, resolvendo, nós vamos obter que ln de ρ é menos 4,5979. Como que a gente encontra o ρ? O ρ vai ser E elevado a menos 4,5979, né? Então, fazendo essa conta, nós chegamos ao ρ de 0,0101 metro. Como o exercício, né, deu no enunciado os ρs em função de centímetro, vamos passar para centímetro. Nós temos um ρ de 1,01 centímetro. Então, para esse cilindro que tem ρ igual a 1,01 centímetro, nós podemos afirmar com certeza que o potencial nesse cilindro, né, vamos dizer assim, definido pelo ρ igual a 1,01 centímetro, o potencial vale 20 volts. Então, respondendo o exercício, a localização da superfície equipotencial de 20 volts é a superfície cilíndrica que tem ρ igual a 1,01 centímetro. E dessa forma, a gente encerra o exercício número 4. Vamos falar agora sobre o exercício 5, que é um exemplo de aplicação da equação de Poisson para resolver um problema. Nesse exercício, gente, o esforço matemático para resolver ele é um pouco maior. Então, eu não vou entrar em detalhes e nem quero que vocês se preocupem com a parte de resolução matemática.
Quero que vocês só acompanhem as etapas de resolução dele em termos físicos, para a gente poder enxergar uma aplicação da equação de Poisson. Então, vamos lá, vamos ler o exercício. Consideremos uma junção PN entre duas metades de uma barra semicondutora, estendendo-se na direção de X. Devemos considerar que a região X menor que zero é do tipo P, dopada, e que a região X maior que zero é do tipo N, também dopada. O grau de dopagem é idêntico em cada lado da junção. O gráfico a seguir mostra a relação de ρV dividido por ρV0 ao longo da distribuição, onde ρV é a densidade volumétrica de carga e ρV0 é a máxima densidade volumétrica de carga relacionada com as concentrações dos aceitadores e doadores presentes no material. Bom, nesse caso aqui, nós vamos pensar, conforme vocês já estudaram lá em materiais, né, em eletrônica também, vocês devem lembrar da junção entre dois materiais semicondutores dopados do tipo P e do tipo N, né, a junção PN que nós chamamos. Então, esse gráfico expressa justamente essa junção PN. O que nós observamos? O que ele falou para a gente considerar, né? Ele disse para a gente considerar que a região X menor que zero é dopada do tipo P. Então, essa região aqui, com X menor que zero, à esquerda do gráfico, é uma região dopada do tipo P. E do outro lado, onde a gente tem X maior que zero, é uma região dopada também, só que do tipo N. O exercício, então, fornece aqui no eixo X uma relação de X sobre A, né? Está relacionado ao posicionamento que nós estamos analisando ao longo do eixo X. Ele falou aqui que nós estamos considerando essa barra semicondutora estendendo-se na região X. Bom, o A é uma constante que ele considerou. E no eixo Y, nós temos a informação em termos de densidade volumétrica de carga, do lado P e do lado N. Foi dado aqui para a gente, na verdade, no eixo Y, a relação de ρV dividido por ρV0. ρV0 é a máxima densidade volumétrica de cargas. Então, como se ele tivesse normalizado esse gráfico, né? ρV sobre ρV0 é 1, nesse ponto aqui que a gente tem o ponto de maior densidade volumétrica de cargas. Então, só para não colocar valores, ele considerou ρV0 sendo o máximo e normalizou tudo aí, de forma que aqui no pico a gente tem ρV sobre ρV0 igual a 1, né? E aqui ρV sobre ρV0 igual a menos 1. Essa, então, é a situação que nós vamos analisar agora. Bom, esse é o gráfico que nós acabamos de conversar a respeito dele. Para a gente poder começar, a gente tem que saber como que a gente escreve matematicamente esse valor de densidade volumétrica de cargas ao longo da barra semicondutora. Esse gráfico ele pode ser representado por meio da seguinte expressão. ρV vai ser 2 ρV0 vezes a secante hiperbólica de x sobre A vezes a tangente hiperbólica de x sobre A, onde A é uma constante que altera as características de contorno do gráfico. Então, A é uma constante. Bom, como eu disse para vocês, não se preocupem com a parte matemática, tá? Só segue o raciocínio físico. Então, essa expressão que foi escrita aqui serve justamente para nos dar essa curva aqui em termos matemáticos, tá? A curva que define a densidade volumétrica de cargas ao longo dessa barra semicondutora em função de x. Quais são as condições de contorno? Vamos definir duas condições de contorno que nós sabemos que precisamos, né? As condições de contorno são definidas da seguinte maneira. Isso daqui é de acordo com o que o Wright fez no exemplo que ele mostrou lá no livro. Ele decidiu tomar como
referência de potencial o ponto do centro aí da junção. Onde x é igual a zero, ele decidiu considerar como sendo a referência de potencial. Então, V vai ser a referência, vai ser zero, em x igual a zero. Essa é uma primeira condição de contorno. A segunda condição de contorno considera o campo elétrico. Nós sabemos que uma região X bem distante dessa barra semicondutora não vai existir campo elétrico devido ao efeito dela. Então, a segunda condição de contorno, ele trata, né, o campo elétrico como sendo nulo quando x tende ao infinito. Para uma região, para um ponto muito distante dessa barra, o campo elétrico vai ser nulo. Ele colocou aqui EX, né, porque é o campo elétrico na região X, já que nós estamos analisando tudo em função de X. Então, V vai ser referência no centro, né, onde x é igual a zero, e o campo elétrico vai ser nulo quando x tende ao infinito. Vamos agora aplicar a equação de Poisson. Como que é a equação de Poisson? Nós podemos escrever que o nábula 2 de V é menos ρV sobre epsilon. Nesse caso, nós poderíamos usar a equação de Laplace, igual nós fizemos no exercício anterior? Nesse caso, não. Por que não cabe a aplicação da equação de Laplace aqui? Porque nós temos densidade volumétrica de cargas. Se nós estamos trabalhando com o ρV, se o ρV existe, nós obrigatoriamente temos que usar a equação de Poisson e não a equação de Laplace. Bom, então, eu vou lembrar, né, que eu vou fazer o Laplaciano de V, né, nábula 2 nós podemos chamar de Laplaciano, né, apesar de a gente estar trabalhando com a equação de Poisson. Então, como o V, ele está dependendo apenas de x, eu posso escrever, eu vou pegar lá a equação do nábula 2 em coordenadas cartesianas e vamos pegar só essa parte aí onde V depende de x. V dependendo de y zero e derivada de V com relação a z também zero, né? Porque o V está dependendo apenas de x nesse caso. Então, isso daqui é o nábula 2 de V, é igual a menos ρV sobre epsilon. Quem que é o ρV? O ρV é aquela expressão que define a forma do gráfico, que eu mostrei para vocês na tela anterior. Então, eu coloquei ela aqui, ó, menos ρV sobre epsilon. O ρV é toda essa expressão que depende da secante hiperbólica e da tangente hiperbólica. Bom, aí nós precisamos resolver essa equação diferencial de segunda ordem. Como eu disse para vocês, né, o esforço matemático é um pouquinho maior, mas ao resolver essa equação, nós obtemos aí essa expressão para o cálculo do potencial. 4 ρV0 a ao quadrado dividido por epsilon, arco tangente de E elevado a x sobre A, mais C1 vezes x, mais C2. C1 e C2, nesse caso, gente, são as constantes que surgiram devido ao processo de resolução da equação diferencial. Então, nós poderíamos ter chamado de A e B, igual nós fizemos no exercício anterior, ou nesse caso aqui, ele chamou de C1 e C2. Como que nós fazemos para encontrar o campo elétrico? Bom, se nós já temos a expressão do potencial, a expressão do campo elétrico vai ser o menos o gradiente disso, né? Então, eu posso aplicar o gradiente na expressão do potencial e ao aplicar o gradiente na expressão do potencial, nós obtemos essa expressão aí para cálculo do campo elétrico. O campo elétrico, então, ele está na direção de AX, né? Nós estamos trabalhando com as variáveis dependendo de x. Bom, agora que nós temos a expressão para o campo elétrico, né? O EX aí, que é o componente do campo elétrico que está na direção de AX, né? Eu escrevi o EX aqui como se fosse o número que está multiplicando o unitário aqui, o AX, né? Bom, então, como nós podemos proceder para descobrir as constantes C1 e C2? Nós vamos usar as condições de contorno que nós definimos. Então, conforme a gente já falou, aí está a expressão para o potencial,
depois de fazer menos gradiente disso, nós obtivemos a expressão para o campo elétrico. Essas expressões estão quase prontas, mas elas dependem das constantes C1 e C2. Usando as nossas condições de contorno, nós vamos substituir, né, essas duas condições nas expressões anteriores para poder obter um sisteminha que permite a gente encontrar C1 e C2. Então, ao fazer isso, nós obtivemos aqui C1 igual a zero e C2 igual a menos 4 ρV0 vezes A ao quadrado, dividido por epsilon, vezes π sobre 4. Essas são as constantes C1 e C2. Agora, então, nós temos condições de escrever a expressão completa para cálculo do potencial e do campo elétrico. Então, essa é a expressão do campo elétrico, substituindo aí o valor de C1. Se a gente fizer um gráfico dessa expressão, variando em função de x, nós temos esse comportamento do campo elétrico ao longo da nossa barra semicondutora aí, que está disposta ao longo do eixo x. Conforme nós obtivemos lá na expressão das condições de contorno, né? Quando o x tende a infinito, para x muito grandes, vocês estão vendo que o campo elétrico, ele tende a zero, né? Confirmando aí a expressão que nós, o raciocínio que nós fizemos, né? Na hora de definir as condições de contorno. Bom, e o potencial? Como que fica a equação do potencial, substituindo já as constantes C1 e C2? Essa é a equação do potencial ao longo da junção PN. Plotando o gráfico dessa expressão em função de x, nós obtemos esse comportamento para o potencial. Então, conforme a gente definiu nas condições de contorno, aqui no centro, né, onde o x vale zero, é a nossa referência de potencial, o potencial é nulo, e a partir do ponto, né, que nós vamos nos distanciando aí do centro, quando o x vai aumentando, consequentemente, vai aumentando aqui o nosso potencial, tanto para o lado P, como também para o lado N. Para os dois lados aí, vai acontecendo esse comportamento. Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para falar para vocês a respeito de exemplos de aplicação dos conceitos que nós estudamos ao longo dos capítulos 5 e 6. Eu espero que os exercícios tenham ficado claros, que vocês tenham conseguido entender, que a teoria também, né, dos capítulos 5 e 6 tenha ficado mais clara depois de aplicar os conceitos nos exercícios. Por favor, estudem, tirem as dúvidas de vocês comigo. Muito obrigada pela atenção de vocês e até mais!